Meus irmãos, com a santa paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a cada um nessa noite de hoje. Meus irmãos, hoje eu vou estar trazendo uma palavra aqui para meditação, né? Estava vendo esses dias, orando, pedindo direcionamento ao Senhor. Uma questão que muitos que nem entendem a palavra, né? Nem serve ao Senhor, ficam usando para artimanha para poder desmoralizar alguns, para não chegar alguns ao chegar ao conhecimento da fé, do entendimento que realmente Deus espera de cada um de nós, né? Então essa palavra aqui que o Senhor me direcionou, eu vou passar para cada um dos meus irmãos que há de ouvir, aqueles que ainda não é conhecedor da palavra, que há de ouvir e há de entender, que o nome do Senhor seja glorificado. É uma passagem que está aqui em 2 Coríntios, no versículo 9, a partir do 6. A palavra diz assim: estimula a fidelidade. A palavra diz assim: e digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância ceifará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, abundeis em toda a boa obra. Conforme está escrito: espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia, também vos dê pão para comer, e multiplique a vossa sementeira, e aumente os frutos da vossa justiça, para que em tudo enriqueçais para toda a beneficência, a qual faz que por nós se dê graças a Deus, porque a administração deste serviço não só supre as necessidades dos santos, mas também abundante em muitas graças que se dão a Deus, visto como na prova desta administração glorificam a Deus pela submissão que confessais quanto ao Evangelho de Cristo, e pela liberalidade de vossos dons para com eles e para com todos, e pela sua oração por vós, tendo-vos saudades por causa da excelente graça de Deus que em vós há. Graças a Deus, pois pelo seu dom inefável. Amém. Glória a Deus, meus irmãos. Aqui é uma passagem que Paulo enviou aos irmãos de Coríntio ali, né, na segunda carta a Coríntios, falando sobre o estímulo à fidelidade, né? Então, a palavra que ainda hoje muitos têm essa questão e não entendem, né? Aqui ele estava agradecendo ao povo que ajudaram na obra, que ajudava de todo o coração, em espírito e em verdade, porque Deus busca verdadeiros adoradores, aqueles que adoram em espírito e em verdade. E aqui entra uma questão que muitos usam essa parte para arrecadar os dízimos, as ofertas, né? Leiam somente essa primeira parte aqui, que diz assim: disto que o que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que ceifa em abundância ceifará. Então, aqui muitos usam, né, nessa parte, o estimula a fidelidade, mas Paulo estava estimulando a fidelidade àquele povo ali, o pessoal da igreja, que serve para nós nos dias de hoje, que a palavra do Senhor ela é viva, né? Ela é espírito e vida para aqueles que crêem. Então, muitos fala assim: ah, eu não sou obrigado a dar dízimo. E Deus não obriga ninguém a nada. O Senhor não obriga nós a servir a Ele. Por isso que tem o livre acesso ao arbítrio, né? Então, meus irmãos, eu estava vendo um vídeo que tinha um pastor aí pregando, uma pessoa que ela não é nem é convertida, mas ela mostrou esse vídeo aí de uma parte só do pastor falando dos dízimos lá, para ver se escandaliza a obra, as coisas de Deus, né? Então, sobre a questão do dízimo, né? Deus, ele é o dono da prata e do ouro. Ele é quem criou os céus e a terra. A única coisa que o Senhor espera de nós é reconhecer que Ele é Deus, é, é dar glória a Ele, saber que Ele é soberano. Então, fica um exemplo. Quando Jesus Cristo, nosso Senhor, foi tentado no deserto, o que Satanás fez? Satanás tentou Ele em tudo. Tentou o próprio Deus. O que aconteceu? Teve uma parte que Ele mostrou o reino de todos os mundos ali, toda a glória do mundo, todo o reino do mundo ali, e mostrou a Jesus. Jesus, sabe o que é isso? E o Senhor olhou e ele não. Aí ele falou: isso é poder, é o que todo homem quer. Isso é o que os homens brigam, se matam por poder. E se você, ao menos se ajoelhar uma vez, se prostrar diante de mim uma vez, eu te darei todo esse reino, toda essa riqueza. E Jesus falou: se afasta de mim, Satanás.
Está escrito, adorarás somente o teu Deus. Então o próprio Satanás tentou Jesus com o próprio mundo que Deus criou, né? Porque o Senhor criou todas as coisas. Por aí a gente vê, meus irmãos. Então, aqui fala estimula a fidelidade. Então, o que a palavra nos ensina? Quando você realmente aceita Jesus Cristo como o único, suficiente Salvador da sua vida, você vai fazer parte da congregação, congregar ali onde você vai estar, onde Deus te viu para estar fazendo um trabalho missionário ali. Você vai se dedicar, vai estudar a palavra, vai pedir direcionamento. O Espírito Santo vai estar contigo. E tudo que você fizer na obra de Deus, você vai fazer com todo amor, com toda a alegria, né? Estimula a fidelidade, feliz. Porque mais feliz é aquele que dá do que recebe. Mas as pessoas não se levam aqui para o lado do dinheiro, do bem material. Você dá uma palavra, dá a verdade em tudo. Então, essa questão dos 10% do dízimo, tem gente que usa disso aí. Gente, tem falsos pastores, tem enganadores de todo lugar. Onde tiver ser humano, há erro, há falha. Nem por isso você vai se igualar. Seu alvo é Jesus. Se você está servindo a Deus, desde todo o seu coração, a tudo, a sua oração, o seu louvor, tudo em nome do Senhor. Faça o seu melhor. É isso que agrada a Deus, porque Ele é o dono da prata e do ouro. Porque aqui fica bem claro aqui, ó. No versículo 7 diz assim: cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Tudo, não se refere ao dinheiro, o bem material, mas em tudo para Deus que você for dar. Tem uma parte que fala que quando você for dar o seu trabalho, dá o seu melhor como se estivesse dando para Deus e não para o homem. Então muitos são enganados por falta de conhecimento. A palavra do Senhor diz que muito do meu povo perece por falta de conhecer a Deus. Porque quando a gente serve a Deus de todo o coração, a gente não está vendo essa questão de dar dízimo do bem material. A gente está cumprindo conforme a palavra, com toda a alegria, falando do amor do Senhor e tudo. Então tem uns que não, nem é convertido, usa dessa parte. A palavra diz que naquele grande dia todos nós vamos estar diante do tribunal do Senhor para prestar conta, né? Então ai desses que estão enganando as pessoas. E quem está sendo enganado, meu irmão, é você mesmo, é a pessoa que não busca examinar as palavras, que dá alguma coisa para Deus esperando receber outra. Ele é fiel, ele sabe o seu coração, o seu deitar e o seu levantar, ele vai te desviar de todo engano. Então, porque muitos estão ouvindo o profeta e não a Deus. E aí há esse engano, mas a palavra é a profecia, né? Então aqui fica essa parte, porque no final dos tempos a palavra do Senhor diz que muitos iam escandalizar. Até importa que haja heresia no meio de vós, da igreja que fala, né? Da igreja. Mas para que aqueles que hajam corretos repreendam. Então, meu irmão, quando eu entreguei a minha vida ao Senhor, tudo pertence a Ele. O meu fôlego de vida pertence a Ele, a minha vida pertence a Ele. Então, o meu salário que eu ganhar do mês, os 10% eu tiro ali do dinheiro e tiro 10% da minha vida para orar, para dedicar ao Senhor, para agradecer, olhando a quem está falando ou deixando de falar. Porque onde eu congrego é um lugar humilde, pequenininho, mas está lá o livro do dizimista. Quem é dizimista da casa do Senhor tem direito de olhar, olha, eu posso dar uma olhada no livro do dízimo aqui, o que foi gastado esse mês e tudo. Então, onde prega a verdade, as congregações do Senhor Jesus Cristo, as pessoas onde prega, está lá o livro do dizimista. Então, muitos falam desse tipo de coisa sem entender. Quando eu também não era convertido, quando eu não conhecia nada disso, eu também falava, esses pastores são ladrão, a maioria que só pede dinheiro. Não é bem isso, né? Então é o que Deus tem que ver, o que Deus pede de você. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade. Nunca dê nada por necessidade ou com tristeza, porque Deus ama ao que dá com alegria. Deus quer que você dê o seu melhor louvor, você ajude o seu próximo. Lembra da parábola do bom samaritano? Então fica essa parte para a meditação, que os irmãos entendam, né? Eu estou falando aqui dessa parte para dar uma explicação. E fica o exemplo lá do sacerdote Eli, né, e seus dois filhos Finéias, né, naquele tempo lá de juízo ali, muitos levavam a oferta e os dois filhos do sacerdote ali, eles pegavam as partes melhor ali das ofertas que o povo levava e eles comiam, e Deus repreendia o sacerdote ali, né, o juiz Eli ali, e ele não repreendia seus filhos. E depois a gente sabe qual foi o fim deles, foram mortos e ele também foi morto, né? Então, cada um vai pagar pelos seus atos. A palavra diz, naquele grande dia, todos vão prestar conta diante do Senhor. Então, esses que estão enganando as pessoas, ou as pessoas que estão se deixando ser enganadas, cada um vai pagar pelos seus atos. Esses falsos profetas, esses que só pensam em dinheiro, em dízimo, e não está cumprindo conforme a obra, a palavra do Senhor diz, maior condenação é para eles, mas nós temos que olhar para Jesus, o alvo, porque onde tiver ser humano vai ter falha, mas se você serve a Deus de todo o seu coração, com todo entendimento, você vai sempre dar o seu melhor para Deus, olhando para Ele, e Ele nunca deixará faltar o pão na sua casa, nunca deixará faltar nada.
porque Ele é fiel. E mais principal ainda, a presença de Deus na sua vida, porque o homem sem Deus, ele não é nada. Tem homens, pessoas que ganham milhões, ganham dinheiro, mas não tem um vazio dentro de si, porque falta o amor de Deus, falta o entendimento da palavra, falta a presença do Espírito Santo. E somente um caminho, Jesus Cristo. Aquele que crê e confessar, ele vem e faz morada. Amém, meus irmãos? Então deixa essa mensagem para a meditação da igreja. Que Deus abençoe a cada um. Para aqueles que ainda não ouviram a palavra, que possa entender. E assim, meu irmão, dê o seu melhor para Deus em tudo. Em tudo que você fizer. Que isso agrada a Deus. Se confessa, se arrependa-se dos seus pecados e seja uma nova criatura em Cristo Jesus. Então você verá a glória de Deus na sua vida. Que Deus te abençoe, te cubra de saúde, sabedoria, que a misericórdia dele esteja com você, na sua casa, e que ele te guarde de todo mal, de todo engano, e o nome dele seja glorificado através da vida de vocês. Amém? Tenha uma noite abençoada em nome de Jesus.